Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado, sim? Outro sim. A senha do canal é @oirmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela e abre uma maior em cima, escrita O Irmãozinho, você clica e abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele vive e o que ele pode fazer por você. Este é o meu propósito aqui. Outro sim, os versículos que eu estou fazendo vídeo, aqueles que tiver em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender, tá certo, meu irmãozinho? Este é o meu propósito aqui com vocês, tá? Número 1, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi ele que criou, tá? Não existe outro ser nenhum para criar nada. Quem criou foi Deus. Eu, Deus e o Senhor Jesus, o Espírito Santo é um só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma só pessoa, não tem três pessoas não, viu? Um só. Então, se eu falar o Espírito Santo, se eu falar Jesus, se eu falar Deus, é a mesma pessoa que eu estou falando. Só que eu devo falar em Jesus, porque é ele que veio para viver com nós aqui na Terra, e aí foi morto e ressuscitou. E aí o Espírito Santo passou a habitar em nós, viu? Por isso que eu falo assim. Nós, seres humanos, fomos criados exclusivamente para o Senhor Jesus. Aí você pergunta, mas para que, irmãozinho, que nós fomos criados para o Senhor Jesus? É para que carregamos o Espírito Santo dele dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós, tá? Nós, todo ser humano. Você tem o Espírito Santo de Deus, tá? E todo o resto que você conhece. Então, este é quem é Jesus e aonde que ele vive. Eu acabei de falar, né? Habita em nós, vive dentro de nós, tá? A nossa vida é esse Espírito. Se esse Espírito sair de nós estamos mortos, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? E o que ele pode fazer por você? Tudo que você imaginar, ele pode fazer. Só que tem um pequeno probleminha. Existe o livre-arbítrio. O que é isso? É você fazer a vontade da sua carne ou a vontade do Espírito que é de Deus, tá? Ou você está em espírito ou está na carne. Agora, Jesus não obriga você a seguir de espécie nenhuma, e ele nem precisa de você nem de mim. É nós que precisamos dele, porque a nossa vida pertence a ele, então é nós que precisamos. Se você quiser seguir sua carne, Jesus, ó, tá livre para você fazer. Se você quiser seguir ele, tá livre para você seguir. Agora, como que você faz para seguir o Senhor Jesus? Fazer um pedido para ele das coisas. Primeiro, você precisa estar em espírito. O que é em espírito? Você está trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, pagando as tuas contas, sem dever nada para ninguém, sem tirar nada de ninguém, tá? Nessa condição, você pode ir lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 6, está escrito assim: você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda os desejos do seu coração ou as suas petições, tá? É o que está escrito lá. Ali você pede, aí recebeu a bênção, ali também você volta e agradece também, tá? Aí, ó, cada dia você vai só melhorando e vai pedindo aquilo que você vai precisando para a tua vida e boa. Você, quando está na carne, é ostentação, tá? Você quer tudo para mim, tudo é meu. Um carro ali bonito é meu, uma pessoa com um cordão de ouro ali é meu, o outro tem um carrinho mais ou menos é meu também, que eu vou dar um jeito de tomar dele e enrolar ele. Por exemplo, fazendo coisas erradas, traficando, matando, prostituindo, que é o pior dos pecados do qual eu estou falando, tá? Prostituindo, e aí nessa condição, você não adianta nem lembrar do Senhor Jesus para pedir nada, porque ele não vai te atender. Porque tem um livre-arbítrio e você está em pecado. Então, o que acontece? O único pedido que você pode fazer, no mesmo lugar, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, você vai lá, clama ao Senhor e pede ele para te tirar você daquele lamaçal que você se encontra em condições de pecado.
Aí você aguarda, assim que ele retirar você dali, você agradece, aí você já está no caminho certo, você pede ele para ele te dar algo que você está precisando, para que você não tenha que voltar para animais, tá? E aí ele vai te atender do dia que atendeu o outro também. Só que você tem que, para ele te atender, você precisa estar em espírito e longe dos pecados. Porque esses pecados que você está cometendo, simplesmente você não sabe que é pecado tão grave assim, tá? Por isso que você está cometendo. Então é levado à época da ignorância, mas agora eu estou falando com você, que o Espírito Santo de Deus habita em você, vive dentro de você. A sua vida é esse Espírito, você está sabendo. E aí você vai fazer uma coisa errada dessa, qualquer uma dessas que eu falei aqui. Mas aí você lembra, o irmãozinho falou que o Espírito Santo de Deus vive em mim, mas eu não vejo ele nem nada, um exemplo, né? E aí, só que você está sabendo. Aí você sabe disso e vai cometer o suicídio, que é cometer o pecado, tá? Resumindo, lá no mesmo livro de Mateus, no capítulo 12, o versículo 31 e 32, está dizendo que as blasfêmias, que seria pecado que você já sabe, que é estar blasfemando contra o Espírito, tá? Esses não têm perdão. É por isso que eu estou te aconselhando. Se você já sabe, clama ao Senhor, vem viver em espírito, ganha a sua vida em dignidade, coisas boas, com amizade com todo mundo, cumprindo o segundo mandamento do Senhor. Amar o próximo como você mesmo. Se você sabe que o Espírito Santo está dentro de você e o Espírito Santo está dentro do seu irmão, você vai tentar dar um tiro nele para bater, dar uma facada, por exemplo? Vai tentar roubar ele, seu irmão, passar droga para ele, prostituir com o teu irmão? Eu creio que despeça, senão você vai fazer uma besteira dessa, porque você está sabendo que perdeu o Espírito, que é o que Deus já te deu de graça. O Espírito Santo você tem ele de graça, tá? Foi dado de graça. Lá no profeta Joel, capítulo 2 e o verso 28, você pode dizer que está escrito: naquele dia derramarei o meu Espírito em toda a carne. Esse é o Senhor Jesus falando, viu? É só para você ter ideia. Então, este é quem é o Senhor Jesus, é que eu gostaria que você aprendesse. Saber que o Espírito Santo vive dentro de você. A sua vida é esse Espírito. É isso que eu gostaria de você saber, que você ficar ciente, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Eu quero trazer você aqui num versículo aqui da palavra do Senhor, para nós podermos meditar na palavra do Senhor, porque nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Aqui o texto diz assim: o Espírito Santo de Deus habita em você. É só para você ter ideia, tá? É o que está dizendo aqui, que o Espírito dele habita em nós, em mim, em você, em todo mundo. Aqui está no livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 3, e o versículo é o 16. Diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quer dizer, o Espírito de Deus habita em nós, é o que está dizendo, vive em nós, né? A nossa vida é esse Espírito. Aqui no 17 ele diz assim, o versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então você é santuário de Deus. O Espírito Santo habita em você. Aqui está dizendo, se você tenta matar uma pessoa, quer desarraigar o Espírito Santo, que é a casa do Espírito Santo somos nós, então provavelmente você vai ter a punição, a qual eu já falei para você. Se isso aí, se você não souber que o Espírito Santo habita em você e está cometendo o erro, até então é levado à época da ignorância. Agora, se você já sabe, meu irmãozinho, não comete não, que você vai perder o Espírito que é de Deus, que está dentro de você. Tá certo? Isso aí é que eu gostaria de deixar bem claro para você, meu irmãozinho, para que você não perdesse, porque eu não quero perder o meu e também não desejo que você perca o seu também. Aqui, esse versículo só confirmou aquilo que eu falei. O Espírito Santo de Deus habita em nós, vive em nós, porque Deus a deu gratuitamente para nós. Eu já falei lá no profeta Joel, tá? Então é só para você ter ideia o santuário que você é. Você não pode levar seu corpo para qualquer lugar, não. Você tem que saber onde você está. E não, isso aqui está certo que eu estou fazendo. Se não está certo, você pula fora, porque é barco furado. E é isso que eu gostaria de entender, que você compreendesse, para que você não perdesse essa santidade que tem em você. Você precisa saber que o seu corpo é santo, que você é santo. Você não pode fazer coisa suja que eu falo é pecado, coisas erradas, tá?
fazer as coisas certas, trabalhar honestamente, ganhar seu dinheiro, clamar ao Senhor para aquilo que você está precisando a mais um pouquinho, para te dar um curso para você profissionalizante, ou te dar uma faculdade para você possa concluir e ganhar o seu dinheiro e viver a sua vida honestamente na presença do Senhor, tá certo, meu irmãozinho? É isso que eu desejo para você e é isso que eu estou pretendendo ensinar para você também. Tá certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.